o papel das entidades de classe ligadas ao Poder Judiciário no país. Você vai conhecer um pouco da história da AJUF. Com mais de 40 anos de existência, a Associação dos Juízes Federais do Brasil participou ativamente do processo de redemocratização do país. Os embates travados na Assembleia Nacional Constituinte resultaram na promulgação da Constituição Federal de 88. Então nós tivemos uma participação e temos uma participação destacada nesse processo e que isso revolucionou e transformou a Justiça Federal. Ana Matra, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, foi criada em 1976, um período difícil marcado pela ditadura militar. É preciso registrar que essa atitude dos colegas naquela época foi muito corajosa. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, reúne 36 associações regionais. Com mais de 60 anos de atuação, a entidade é testemunha de acontecimentos importantes da história do país. Na Constituinte de 88, na revisão constitucional lá em 92 e também na reforma constitucional que aconteceu na primeira década do terceiro milênio. Tudo isso e muito mais, agora no Justiça para Todos, que está só começando. Criada em 1972, a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, contribui de forma efetiva para o desenvolvimento e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A associação representa os magistrados federais de primeiro e segundo graus, bem como os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ao longo de 4 décadas, a AJUF participou de momentos importantes da história do país, como as discussões travadas na Assembleia Nacional Constituinte, que resultaram na elaboração da Constituição Federal de 88. 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República e chefe do governo provisório. Um ano depois, o mesmo governo provisório cria a Justiça Federal do Brasil através do decreto número 848. Isso no dia 11 de outubro de 1890. Saltando uns bons capítulos na história, chegamos a 1937. A Constituição do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, extingue a Justiça Federal. Isso mudou novamente em 1946, na presidência de Eurico Gaspar Dutra. Uma outra Constituição, promulgada naquele ano, recriou apenas a segunda instância da Justiça Federal. Em 1964, o golpe militar. O general Castelo Branco chega à presidência. Logo depois da reinstalação da Justiça Federal, houve a necessidade de melhorar as condições de trabalho daqueles que se dedicavam a ela. Então, 5 anos depois da retomada da Justiça Federal brasileira, surge a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, criada em 20 de setembro de 1972. A AJUF é uma associação de direito privado que congrega os magistrados federais, juízes, desembargadores, ministros, que atuam em processos da competência da Justiça Federal. Ela tem por missão fazer a defesa dos direitos, prerrogativas dos magistrados federais, mas, por outro lado, também tem um papel institucional de promover melhorias do Poder Judiciário e também na pacificação dos conflitos sociais que redundam em melhorias para a própria sociedade. De lá para cá, a associação esteve presente em acontecimentos que marcaram a história contemporânea do Brasil. Um desses momentos decisivos para o país foi a promulgação da Constituição de 1988, a atual Carta Magna Brasileira. A AJUF, por meio de seus representantes, participou de muitas sessões da Assembleia Nacional Constituinte e obteve êxito em muitas das propostas que apresentou. Uma das alterações trazidas pela nova Constituição foi a criação do Superior Tribunal de Justiça,
órgão de jurisdição nacional. Até meados da década de 90, a sede da AJUF era itinerante, mudava de cidade de acordo com a diretoria eleita. Mas em 1996 isso mudou. A sede da associação passou a ser em Brasília, capital da República, onde fica também a instância máxima do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os ministros do STF são representados pela AJUF. Um exemplo da importante atuação da AJUF para a sociedade brasileira é a criação dos Juizados Especiais Federais, por meio da Lei 10.259 de 2001. A iniciativa da Justiça Federal contou com o empenho da associação que representa os magistrados dessa categoria. A AJUF, nesses últimos anos, trabalhou intensamente para melhorias do Poder Judiciário. E a principal ação apoiada pela AJUF nesse sentido foi a criação dos Juizados Especiais Federais e depois a sua estruturação e melhoria seja dos serviços prestados como do processamento dos feitos em geral. Então nós tivemos uma participação e temos uma participação destacada nesse processo e que isso revolucionou e transformou a Justiça Federal, aproximando-a mais da sociedade e principalmente nas demandas previdenciárias, concedendo benefícios previdenciários às pessoas que socorrem ao Poder Judiciário. A lei dos juizados teve uma contribuição muito importante da AJUF em sua elaboração. A criação das turmas recursais dos juizados especiais federais, a reestruturação dessas turmas para que elas tivessem juízes com dedicação exclusiva, também foi iniciativa da AJUF, que foi encampada pelo Conselho da Justiça Federal, depois pelo Superior Tribunal de Justiça e enviado ao Congresso, que se transformou numa lei. Em matéria civil, os juizados especiais federais podem processar, conciliar e julgar a maioria das causas da competência da Justiça Federal, regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Os juizados federais se propõem a democratizar o acesso ao judiciário, aproximando-se da população carente ou excluída e contribuindo para a pacificação social. Pessoas que nem sequer tinham identificação como cidadão brasileiro, através de um registro de nascimento, um título de eleitor, uma carteira de identidade, passaram a ter acesso por causa dos juizados especiais, das ações dos juizados especiais. Então, entendido que os juizados especiais vieram, na verdade, aproximar a Justiça Federal da população, criou-se um novo olhar da Justiça Federal. A AJUF foi também a primeira entidade do país a apresentar projeto de lei à então recém-criada Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados, com uma proposta para normatizar a informatização do processo judicial, que em 19 de dezembro de 2006 se transformou na Lei nº 11.419. Isso demonstra o forte empenho da associação para o aprimoramento tecnológico do Poder Judiciário. A lei do processo eletrônico, que hoje é fundamental, que a justiça brasileira toda está se informatizando, os processos estão se tornando processos eletrônicos. Esta lei surgiu por uma iniciativa da AJUF. A concepção da lei foi feita pela AJUF e levada ao Congresso. O Congresso encampou, aprimorou e virou a lei. Virtualização do processo judicial, ou seja, aplicação de novas tecnologias para que essas novas tecnologias ingressem no processo judicial e, com isso, possam trazer melhorias na prestação jurisdicional. São dois exemplos principais que podemos citar. Primeiro, a utilização de videoconferências, seja para reuniões administrativas, ou seja pela oitiva de testemunhas, ouvir testemunhas, ainda que à distância. E a segunda, a própria informatização do processo judicial, ou seja, transferir do papel para o meio eletrônico o processo. E com isso nós temos muito ganho de tempo e otimização da própria facilitação do processo judicial.
Além de tudo isso, do fortalecimento do poder judiciário, do aperfeiçoamento do Estado democrático de direito, a AJUF tem todas as suas iniciativas pautadas primordialmente na defesa dos direitos humanos. Com um judiciário mais forte, mais valorizado, que privilegie, que atue nos princípios democráticos, nós teremos, sobretudo, uma justiça maior, uma harmonização maior, uma pacificação social maior e que com isso a sociedade vai estar ganhando. Agora, se nós tivermos impunidades, corrupção, nós tivermos a não resolução dos conflitos, o enriquecimento ilícito de uma das partes, logicamente isso redunda em prejuízos para a própria sociedade, porque vai haver um desequilíbrio na relação entre as pessoas, empresas, e, portanto, esse desequilíbrio não é salutar para uma sociedade que quer ter um futuro melhor e nas sociedades democráticas contemporâneas, como é o caso do Brasil, o aperfeiçoamento, o melhoramento e o protagonismo maior do judiciário resolvendo questões importantes vem trazer esse equilíbrio e a pacificação social.